O que é cobertura mútua? É uma reunião, um encontro online de pastores e líderes cristãos, cujas igrejas podem ser estruturalmente diferentes entre si, inclusive de denominações diferentes ou mesmo visões doutrinárias distintas, mas com doutrinas fundamentais bíblicas alinhadas, como em Hebreus 6, de 1 a 2, tendo por objetivo cobertura espiritual mútua, ou seja, cada um ora, coopera e cobre espiritualmente o outro, promovendo a unidade, amizade, aconselhamento, apoio e visão profética do corpo de Cristo. O que a Bíblia fala sobre cobertura mútua? No Novo Testamento, vemos um exemplo bem claro, relativo às igrejas de Antioquia e de Jerusalém. Profetas e mestres eram líderes da igreja de Antioquia. Paulo, Barnabé, Simeão, também chamado de Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca. Eles ouviram o Espírito Santo indicar Paulo e Barnabé para um chamado específico e os enviaram para cumpri-lo. Todos faziam parte da liderança, mas acima de todos estava o Espírito Santo. Durante o cumprimento desse chamado, Paulo e Barnabé tiveram diferenças doutrinárias com alguns irmãos da Judeia, com relação aos novos convertidos que não eram judeus, os chamados gentios. Para que houvesse coerência na igreja, todos subiram a Jerusalém para consultar os apóstolos e os anciãos, para todos andassem em unidade e alinhassem essas pequenas diferenças entre eles. Vemos então a igreja de Antioquia representando as igrejas locais e Jerusalém funcionando como esse grupo de anciãos e apóstolos que decidem juntos, debaixo do Espírito Santo, as questões maiores. Percebemos que Jerusalém funciona como uma referência para que as igrejas locais não caminhem sozinhas, fornecendo amizade e apoio espiritual. Além dessa situação contada no livro de Atos, vemos vários versículos que embasam esse conceito. Efésios 5, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Romanos 12, 10, amai-vos cordialmente uns aos outros, o amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Hebreus 13, 17, obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E Atos 20, 28, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quais as características da cobertura mútua que as igrejas cristãs farão parte? Não estatutária, presidida pelo Espírito Santo, não denominacional, sem cobrança financeira, coordenação voluntária, sem discussão doutrinária polêmica, organizada, porém sem uma diretoria, voltada para pastores e líderes de igrejas. Não é uma mudança denominacional. Não haverá deslealdade ministerial, ou seja, disputa de poder. Reuniões esporádicas e avisos pelo Zoom, YouTube e Telegram. Reuniões serão gravadas para que possam ser assistidas depois. Como os ministrantes foram escolhidos? Assim como Josué e Caleb foram os únicos remanescentes de uma geração que morreu toda no deserto, sem entrar na terra prometida, cremos que há em nossos dias homens e mulheres de Deus que passaram pelo deserto, viram os erros e acertos do passado e hoje podem ser usados por Deus para levar uma multidão para a terra prometida. Os coordenadores e ministrantes servirão de referência aos demais irmãos em ética, honestidade e direção do Espírito Santo.
coração é teu, sou totalmente teu. Tudo que eu quero e preciso encontro em ti. Meu coração é teu, sou totalmente teu. Tudo que eu quero e preciso encontro em ti. Tu és o ar em meus pulmões, tu és o sangue que corre em minhas veias, tu és o alimento que eu preciso, tu és tudo pra mim. És o ar em meus pulmões, és o sangue que corre em minhas veias, tu és tudo que eu preciso, tudo que eu desejo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu desejo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu desejo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu desejo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu desejo, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, tudo que eu desejo, Jesus. Graça e paz. Nós queremos cumprimentar todos aqueles que estão participando da cobertura mútua e querer o melhor do Senhor para este final do ano e este novo ano que está começando.
Então, nós queremos apresentar também algumas mensagens de profetas e apóstolos para essa transição para o ano 2024. E em seguida, no final de cada mensagem, de cada apresentação destes irmãos, haverá um intercessor que vai orar a favor de todos os ministérios. Deus abençoe muito a sua vida no dia de hoje. Preciosos irmãos da cobertura mútua, Pastor Chori, Pastor André, Pastor Léo Paulino, e a todos os irmãos, cumprimento a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É para mim, Pastor Frederico Nozil, uma honra grande, muito grande, de compartilhar uma pequena palavra durante esse fim de ano com vocês. Como sabemos todos que estamos vivendo num tempo muito escatológico, isso quer dizer que esse tempo requer muita compreensão, muita sabedoria, muita inteligência para poder enfrentar situações difíceis, situações inconfortáveis que estão na nossa frente. Em Efésios 5, 15 ao 17, o apóstolo Paulo nos diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do nosso Senhor Jesus. Estamos vivendo num tempo que reclama toda a nossa atenção. As coisas são tão difíceis, as situações são tão delicadas, às vezes traz muitos pensamentos errados até na nossa mente. O nosso recurso é a palavra de Deus. Quando as coisas parecem complicadas, e podemos voltar pela palavra de Deus. E assim a nossa vitória é segura. Precisamos alinhar a nossa vida com Deus todos os dias, mesmo no momento de sofrimento ou no momento de alegria. Não é tempo de procurar a minha própria satisfação, e sim a satisfação de Deus. É tempo de priorizar o reino de Deus. Vigiai-vos, pois o nosso Senhor Jesus está voltando para arrebatar a sua noiva, a sua igreja. Como diz o apóstolo João, nos aconselhou para manter a nossa comunhão com Deus, e também para garantir o nosso lugar ao lado de Deus. O apóstolo João nos aconselhou 5 coisas super importantes. Primeiro é a prova da verdade. A prova da verdade. Temos que estar na verdade da palavra de Deus todos os dias. O segundo é a prova de uma fé obediente. Temos que obedecer a palavra de Deus todo o tempo, todos os dias. A terceira prova é a prova de uma vida santa. Quer dizer, odiar o pecado, odiar as coisas que são contrárias à vontade de Deus e busca estar dentro ou também no centro da vontade de Deus. A quarta coisa é a prova do amor para com Deus e para com os outros. É necessário que amemos a Deus, mas também que amemos os nossos irmãos. E aqui está a última prova, é a prova do Espírito Santo dentro de nós, que vai nos indicar como devemos viver para agradar a Deus. Amados irmãos, eu sei que todos vocês são pessoas da palavra,
Mas eu queria somente compartilhar essa palavra bem pequena com vocês, para que possamos relembrar um ao outro que a nossa tarefa maior é estar alinhado com Deus, estar na vontade de Deus, além de todas as coisas que podem estar na nossa frente, estar agradando a Deus o tempo todo. Não é porque eu sou pastor que eu sou salvo. Não é porque eu sou apóstolo, profeta, evangelista, bispo, que eu sou salvo. O Judas também era um apóstolo, mas não foi salvo. Mas o mais importante é estar no centro da vontade de Deus. Que esse fim de ano possa ser bem proveitoso para cada um de vocês e também aproveitando para desejar um ano 2024 cheio de graça e de paz, de alegria e de esperança para cada um de nós, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. Atos 2. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor. Eu creio que todos nós estamos discernindo o tempo que nós estamos vivendo. Apontando para o fim, eu creio que nós estamos entendendo que o Senhor tem preparado um derramar do Espírito Santo para esse tempo. Um momento em que pelo menos um remanescente do corpo de Cristo vai ser usado pelo Senhor para manifestar a própria missão que Jesus ministrava da parte do Pai, enviado pelo Pai para pregar boas novas aos quebrantados do coração, pregar arrependei-vos, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e expelir demônios. Eu creio que nós estamos para viver esse momento na sua plenitude, como Jesus vivia. E creio que para isso o Senhor está preparando a igreja, Ele está gerando o que eu entendo e tenho chamado uma massa crítica. Eu creio que tem dois elementos, no mínimo, dois elementos que eu tenho pensado até hoje que são muito importantes. Um é isso que eu li. Em cada alma havia temor. Como igreja, nós não temos conhecido o temor do Senhor. Até se fala sobre isso em ver certas coisas acontecendo nos nossos dias. Comenta-se, não tem temor de Deus, não tem mais temor de Deus. Fulano não sente temor de Deus, não há temor de Deus. A pergunta é, nós conhecemos, você conhece, eu conheço o temor do Senhor? Eu creio que o Espírito Santo está querendo gerar em nós o temor do Senhor. E Ele, como o Espírito do temor do Senhor, está querendo gerar em nossos corações o que havia no coração da igreja primitiva, que tinha recebido o poder do Espírito Santo para dar continuidade à missão do Messias. E fazia isso no temor do Senhor. Ninguém saiu para começar seu próprio ministério, para fazer seu nome grande. Não. No temor do Senhor, eles permaneciam. A outra coisa que eu creio, o outro elemento que eu creio que o Espírito Santo está querendo nos ministrar, para gerar em nós uma massa crítica para recebermos esse temor, esse poder de Deus, é compaixão. A palavra diz que por causa da iniquidade o coração de muitos vai se esfriar. O amor de muitos se esfriará. Pois é, eu creio que nós estamos vivendo esses dias e o Senhor está querendo gerar em nós, em você e em mim, nos filhos de Deus, uma compaixão. Talvez a nossa geração seja a mais enferma. Quando a gente fala sobre estatísticas no mundo da medicina, nós temos que reconhecer que os números de enfermos
até a gente fala de doenças crônicas, tem chegado a um patamar assustador. Eu creio que o Senhor olha para esses enfermos e Ele tem compaixão. E Ele quer gerar em nós compaixão que está no coração dEle. Porque Ele quer derramar poder, o que eu chamo plenos poderes, para fazer o que Jesus fazia, curando os enfermos com tanta graça, tanto amor, revelando a compaixão do Senhor, que é mencionado. Jesus, cheio de compaixão, curou, ressuscitou, expulsou demônios. Eu creio que o Senhor está querendo gerar em nós, e eu pediria, será que nós podemos começar a pedir do Senhor, Senhor, gere em mim o temor do Senhor. Gere em mim, no meu coração, compaixão. Isso preparando uma massa crítica dentro de nós para podermos receber o poder que Deus deseja derramar e revelar no seu povo nesses dias. Olá, amados, uma alegria poder estar compartilhando com vocês nesse momento aqui juntos e já olhando para o ano de 2024, crendo que aquele que começou uma boa obra em nós está trabalhando em nós para também trabalhar através de nós. Aquele que começou boa obra é fiel para completá-la, então nós estamos depositando nossa vida e dependendo exclusivamente dele, reconhecendo em todos os nossos caminhos. E olhando para 2024, o que nós temos visto, percebido, sentido, é que a presença do Senhor, ela vai em crescimento, vai em aumento. A palavra de Deus diz que a glória do Senhor vai cobrir toda a terra. E eu creio que nós estamos, como homens de Deus, mulheres de Deus, nós estamos trabalhando também nessa direção. Então, nós estamos crendo que 2024 vai haver uma ênfase maior sobre a presença de Deus. E será o ano de buscar essa presença, será o ano de ter encontros com a presença. O Salmo 105:4 diz: buscai ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Irmãos, buscar a presença de Deus é fazer exatamente o caminho inverso, aquele caminho oposto que o homem fez no jardim. Todos nós aqui sabemos, lembramos, mas não custa ler o que a palavra diz aqui em Gênesis 3:8, diz que naquele dia, quando soprava uma brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som do movimento do Senhor Deus, que estava ali passeando no jardim. E a Bíblia diz que eles procuraram se esconder da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, quando nós falamos que é um ano de buscar a presença, de ter encontros com a presença, é justamente tomar o caminho contrário que o homem pós-pecado tomou, né? O homem pós-pecado tentou se esconder da presença de Deus, e nós precisamos, nessa graça de Cristo, nos expor cada vez mais à presença de Deus, buscar essa presença, não apenas saber da presença, não apenas entender pela palavra de Deus a presença, mas buscar ir em direção a essa presença, ter contato com essa presença. Eu creio que buscar a presença faz parte do amadurecimento do nosso chamado, né? Quando a gente vai olhando a história de Abraão pela Bíblia, nós vamos ver que no chamado de Abraão, quanto mais o chamado dele progredia, no progresso do chamado de Abraão, Deus chamou Abraão para a sua presença. Você vai lembrar que quando Abraão completou 99 anos, o Senhor apareceu para ele e diz, né: eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença.
e ser perfeito, anda na minha presença e ser íntegro. Então, creio que como homens de Deus, faz parte do nosso chamado e do crescimento, do desenvolvimento do nosso chamado, nos tornar homens e mulheres da presença, homens e mulheres que estão em contato com a presença, buscando a presença, sensíveis para a presença, percebendo a presença, homens que não apenas recebem a presença como numa visitação, mas homens que hospedam a presença, que são como a Arca da Aliança, que carregam a presença para onde quer que eles estejam ou vão, eles carregam essa presença com eles. E, irmãos, buscar a presença não é algo só místico, né? É algo prático. Ou seja, buscar a presença se trata de aumentar a consciência de Deus, a consciência de que Ele está em todos os lugares, que Ele está presente em todos os lugares, mas é muito mais do que isso, porque Deus está presente em todos os lugares, mas parece que existem lugares certos para encontrar a presença de Deus, na verdade. Por exemplo, Ele não diz para a gente, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o Pai que te vê em secreto vai te responder. Eu gosto muito da versão em espanhol que fala: o Pai que te vê em secreto vai te recompensar em público. E eu creio que esse movimento em busca da presença, esse movimento intencional de encontrar-se com a presença, de buscar a Deus. A gente sabe que o Senhor está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em qualquer lugar. Deus, Ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então existe uma disposição certa, uma posição certa, uma intenção certa do coração para buscar a sua presença. Eu li uma história muito interessante, que quando Miguel Ângelo foi convidado para pintar a Capela Sistina, né, o teto da Capela Sistina, os adversários dele estavam torcendo para que ele aceitasse, porque eles queriam que ele fracassasse. E ao invés só dele fazer o projeto que estava no início ali, né, de pintar os 12 apóstolos, na verdade, Miguel Ângelo pintou os 12 apóstolos e mais 400 figuras. Ele pintou 9 cenas do livro de Gênesis, e diz que ele passou 4 anos exaustivos ali, pendurado, né, de costas, né, pintando aquele teto. E dizem que quando ele tinha 37 anos, Miguel Ângelo já parecia velho. E alguém procurou ele, questionou ele por que ele estava trabalhando tanto, com tanto zelo, num canto escuro de uma capela que ninguém jamais veria. E ele simplesmente respondeu: Deus verá. Então, quando nós falamos de buscar a presença de Deus, é isso, essa consciência de que Deus está presente, que nós temos acesso, podemos tocar essa presença. E essa história é muito interessante. Eu estive em Roma, eu pude ver, né, aquela fila enorme para entrar na Capela Sistina, e aquilo que os homens estavam dizendo que ninguém verá. Hoje as pessoas não só fazem fila, mas pagam para ver o que Miguel Ângelo pintou, né? Então, eu creio nisso, que Deus, Ele está em todo lugar, mas Ele se deixa ser conhecido por aqueles que buscam a sua presença. Então, minha oração para esse ano de 2024 é que nós busquemos a presença, que o Salmo 105:4 se torne uma tônica para a gente. Buscai o Senhor, buscai o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Que Deus te abençoe, que o ano de 2024 seja um ano de não apenas perceber a presença, mas de hospedar essa presença e carregar essa presença onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Um grande abraço do pastor Luiz Magalhães, aqui da Comunidade Cristã de Curitiba. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Um grande abraço. A paz do Senhor para todos. Estamos terminando o ano de 2023. Creio que para a grande maioria de nós foi um tempo de luta, um tempo de guerra, mas também um tempo de muitas vitórias. E, afinal de contas, mesmo nesses últimos momentos,
Eu creio que Deus pode fazer grandes milagres, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Depois temos uma vida inteira pela frente, e nessa vida, independente se vai durar 1 ano ou 30 anos, nós temos que crer sempre na promessa de Deus. Sempre estar convictos que aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Nunca fazer como aqueles discípulos que, de repente, ao olharem e verem que não era exatamente o que eles pensavam, que as suas expectativas não estavam se cumprindo, eles simplesmente voltam para Emaús. Nós não fomos chamados para voltar, nem para Emaús, nem voltar para pescar. Nós fomos chamados para concluir o chamado que Deus nos deu, segundo a capacidade que Ele tem nos dado. E Ele exorta esses discípulos e fala: nécios, vocês não creem nas promessas que receberam, nas profecias que foram dadas. E eu tenho certeza que todos nós temos promessas tremendas, seja através de pessoas, através da Bíblia, seja no nosso interior, através de uma ministração do Espírito Santo de Deus. Então nunca esqueça quem você é em Cristo, o chamado que Deus tem para a tua vida. Nunca esqueça o propósito de Deus, coisas que somente você vai poder concluir. E Ele que te chamou, Ele vai terminar a boa obra. Não olhe para a sua idade, não olhe para a sua preparação. Sim, se prepare cada vez mais, sim, busque cada vez mais, mas tenha certeza de uma coisa: a promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, seja em 2023 ainda, 2024, 25, 26, vai se cumprir, porque Deus é fiel. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço em cada um de vocês. Eu os amo, mesmo aqueles que eu não conheço, mas amo porque somos uma família em Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Olá, queridos, graça e paz. Que prazer, que satisfação imensa poder estar trazendo uma breve meditação para esse grupo de comunhão que tem exercido tanta influência na nossa nação e que de alguma forma tem tentado capturar o coração de Deus para saber o que os céus estão falando acerca da nossa nação. E eu creio que há muitas coisas poderosas que Deus estará realizando nesse próximo ano, em 2024, e eu estou crendo firmemente acerca disso. Eu sou o pastor Luiz, eu estou pastoreando aqui no Canadá, mas nós estamos juntos debaixo dessa mesma graça e debaixo desse mesmo entendimento. Rapidamente, eu gostaria de trazer uma meditação para você no livro de 2 Reis, no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7, onde a palavra do Senhor diz que os filhos dos profetas, os discípulos dos profetas vieram até Eliseu e disseram para Eliseu: o lugar onde nós nos reunimos é pequeno demais. Permita-nos descer até o Jordão e cortar algumas árvores para que nós possamos expandir o lugar onde nós estamos nos reunindo. Eliseu não somente concorda, mas Eliseu vai com eles até o Jordão, de alguma forma para poder acompanhar e supervisionar aquela visão tão linda, tão empolgante que nasceu no coração dos filhos dos profetas, os discípulos de Eliseu. Bom, em resumo, o que eu quero falar acerca desse texto, quando a Bíblia diz que os filhos dos profetas vieram até Eliseu, isso me fala acerca dessa nova geração, isso me fala acerca de transição, isso me fala acerca de legado, o depósito que nós precisamos deixar para esta geração. E principalmente a conexão, precisamos estabelecer uma conexão em relação à nova geração. Nós vemos muitos lugares onde a nova geração tem caminhado desconectada da geração mais experiente. E o que tem pesado no meu coração é exatamente nós, pastores mais experientes, pastores carinhosamente falando mais velhos, podermos nos conectar com a linguagem dessa geração para que a gente crie uma conexão, e essa conexão vai nos permitir de alguma forma repartir o depósito que Deus tem colocado nos nossos corações. Esse é o entendimento que eu tenho tido para 2024, de alguma forma criar meios, criar conexões, criar maneiras onde eu possa não só entender a linguagem dessa nova geração, mas de alguma forma também, ainda que pouca,
mas dar a minha contribuição para que essa geração, de alguma forma, caminhe debaixo de parâmetros, caminhe debaixo de princípios, porque é uma geração com tanto potencial, uma geração rápida, uma geração esperta, uma geração dinâmica, mas essa nova geração, quando eu falo nova geração, eu me refiro à geração de novos pastores, novos líderes, eu me refiro à geração de jovens adolescentes que, sem dúvida, dentre eles, Deus vai levantar muitos mestres, vai levantar muitos profetas, muitos doutores, muitos apóstolos, muitos mestres, mas eu quero encerrar dizendo, nós pastores precisamos estabelecer a conexão para que essa geração possa de fato acertar o alvo, como flecha que acerta o alvo, cumprir o seu propósito. Então, só para encerrar, a Bíblia diz que os filhos dos profetas vieram até Eliseu. E Eliseu, então, se dispõe. Eliseu, na verdade, ele se abre. Eliseu diz, vem, e ao mesmo tempo vai com eles, supervisiona o trabalho deles, não os impede, não mata o sonho deles, não os coloca de lado, mas Eliseu mostra um cuidado muito grande, e ao mesmo tempo ele vê a importância daquela geração na continuidade de um ministério profético, falando à nação de Israel. Para 2024, permitamos que Deus nos conecte com a nova geração, para que nós possamos de alguma maneira depositar, deixar alguma coisa para eles. Estou falando de legado, e legado é aquilo que nós construímos na nova geração, não é o que nós deixamos para eles, é o que nós construímos neles. Que Deus te abençoe, um beijo no coração, e que esse ano seja um ano de um derramar poderoso da parte de Deus. Deus eterno, Deus todo-poderoso, Deus infinito, Deus criador de todas as coisas, Deus onipotente, onisciente, onipresente, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. E nós te amamos de todo o nosso coração. Queremos servi-lo, queremos honrá-lo. Meu Deus, nós te louvamos. Temos experimentado a tua bondade, a tua misericórdia para conosco durante os anos das nossas vidas. E nós conhecemos o Senhor, aquele que nos ama, que nos guarda, que nos protege, que nos abençoa. Louvado seja o teu nome. Alguns de nós já somos de uma idade avançada e temos experimentado através da vida as tuas misericórdias, as tuas bênçãos. E nós te pedimos que o Senhor continue nos capacitando para cumprir os desígnios do Senhor, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor nas nossas vidas. Continua usando as nossas vidas, renova o poder do Espírito Santo em nós, Senhor, e renova a nossa capacidade para honrar o Senhor e para servir o Senhor de todo o nosso coração. Que o Senhor use as nossas vidas para sermos bênção, para, na medida do possível, ajudarmos os obreiros mais jovens a caminhar, talvez não tanto com as nossas palavras, mas com a nossa própria vida. Sejamos capacitados pelo Senhor para sermos levantados como modelo, como exemplo, como alguém que possa ser seguido, mas entendermos que é pela tua graça, que é pela tua misericórdia, que em nós mesmos não há
essa capacidade, mas o Senhor pode nos usar para o louvor da Tua glória. Meu Deus, que sejamos homens abençoadores e nessa experiência da cobertura mútua sejamos usados com muita sabedoria e unção, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre mim, vem sobre nós, abençoa todos os ministérios que fazem parte dessa cobertura mútua, abençoa esses ministérios com unidade, meu Pai, abençoa. Talvez alguns estejam com problemas, alguns desses ministérios estejam enfrentando problemas e dificuldades. Mas nós oramos pedindo a graça, e nós pedimos, Senhor, saúde física, emocional, saúde psíquica, para os obreiros todos que estão como parte dessa cobertura mútua, Senhor. Dá-nos a todos nós uma mente lúcida, sabedoria que vem do alto, inteligência que vem do alto, conhecimento que vem do alto, entendimento que vem do alto, compreensão que vem do alto, discernimento que vem do alto, e reveste-nos de temor de Deus, profundo temor de Deus em nós, e o amor de Deus derramado nos nossos corações de tal maneira que amemos o nosso Deus de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso interior, com todas as nossas forças, e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. Abençoa-nos e faça de nós abençoadores, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Tens os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais do que tudo que sentimos, infinitamente mais do que tudo que pensamos, infinitamente mais do que tudo que nós cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso
pra fazer infinitamente mais, pra fazer infinitamente mais. Deus vai fazer infinitamente mais. Deus vai fazer infinitamente mais, infinitamente mais.